O fenômeno da hibridação natural, quando duas espécies distintas cruzam e dão origem a um híbrido, fascina cientistas e curiosos há séculos. A hibridação ocorre principalmente em regiões onde as áreas de distribuição de diferentes espécies se sobrepõem, e esses encontros resultam em espécies que combinam características únicas de ambas as linhagens parentais. Esses híbridos naturais oferecem uma visão surpreendente da evolução, mostrando como as fronteiras biológicas podem se tornar permeáveis. A seguir, exploramos algumas das espécies híbridas mais interessantes que surgiram de forma natural e os impactos dessa hibridação no mundo animal. O liger, um dos híbridos mais conhecidos, é o resultado do cruzamento entre um leão macho e uma tigresa. Naturalmente, esses grandes felinos habitam regiões diferentes, mas em áreas onde seus territórios se sobrepõem, encontros ocasionais resultam em híbridos. Os ligers apresentam uma combinação de características dos pais, como a majestade dos leões e o padrão listrado dos tigres, sendo também o maior felino do mundo. No entanto, a hibridação entre tigres e leões ocorre mais frequentemente em cativeiro. O liger é um exemplo impressionante de como a natureza pode produzir híbridos únicos. A mula, um cruzamento entre um jumento e uma égua, é um dos exemplos mais antigos e conhecidos de hibridização natural. As mulas são famosas por sua força, resistência e inteligência, combinando as melhores características de ambas as espécies parentais. No entanto, devido à sua condição híbrida, as mulas são geralmente estéreis, incapazes de se reproduzir. Esse tipo de hibridação, presente na história da humanidade, foi aproveitado para trabalhos pesados, demonstrando o valor prático dos híbridos em várias culturas. A mula simboliza a utilidade dos híbridos no contexto humano. Com o derretimento das calotas polares, ursos polares e ursos pardos começaram a ocupar as mesmas regiões, resultando no híbrido conhecido como urso paisley. Esse cruzamento combina a cor marrom do urso pardo com algumas das adaptações do urso polar ao frio, como sua capacidade de nadar longas distâncias. O urso paisley destaca o impacto das mudanças climáticas na biologia e na hibridação de espécies que anteriormente não se encontravam. Esse híbrido também simboliza o desafio de adaptação dos animais a um mundo em rápida transformação. A hibridação natural reflete a influência do ambiente nas espécies. Embora sejam subespécies de tigres, o cruzamento natural entre o tigre de Bengala e o tigre siberiano tem gerado híbridos únicos. Esses animais combinam as características robustas do tigre siberiano com a agilidade e a coloração do tigre de Bengala. O cruzamento ocorre naturalmente em áreas onde as populações dessas subespécies se sobrepõem, como no norte da Índia e no sudeste da Rússia. Esses híbridos demonstram a adaptabilidade dos tigres em habitats variados e como a hibridação pode ajudar a manter a diversidade genética entre subespécies. A evolução natural segue seu curso por meio dessas interações. O coiwolf é um híbrido fascinante que surgiu da hibridação entre lobos e coiotes nas regiões da América do Norte. Esse cruzamento ocorreu devido à sobreposição de territórios, especialmente em áreas suburbanas e rurais onde a presença humana tem forçado os animais a interagir mais frequentemente. Os coiwolves possuem a resistência e astúcia dos coiotes, combinadas com a força e o comportamento social dos lobos, tornando os predadores altamente adaptáveis. A mistura genética desses dois predadores demonstra como a hibridação pode produzir indivíduos mais aptos para sobreviver em ambientes urbanos. O leopon é o resultado do cruzamento entre um leopardo macho e uma leoa. Esse híbrido, que combina o corpo musculoso de um leopardo com a majestade do leão, surge naturalmente em regiões onde os habitats dessas duas espécies se encontram, como no sul da África. Os leopons exibem características únicas, como a força do leopardo e a socialização herdada dos leões. Embora raros, os leopons são um exemplo fascinante de como a natureza cria novas combinações genéticas. A interação entre essas duas espécies revela o potencial adaptativo da hibridação.
Assim como os ursos Peaslee, os Growlers são híbridos que surgiram naturalmente entre ursos polares e ursos pardos. No entanto, ao contrário dos Peasleys, os Growlers mostram uma predominância das características do urso polar, adaptados ao clima ártico, mas com traços do urso pardo. Esses híbridos representam a resposta biológica à sobreposição de territórios de ambas as espécies, causada pelas mudanças climáticas e a redução das geleiras. Os Growlers simbolizam a flexibilidade da natureza em responder a pressões ambientais. A hibridação oferece uma visão única das adaptações às mudanças globais. O golfinho climene é uma espécie híbrida que surgiu do cruzamento entre o golfinho rotador e o golfinho de bico comprido. Esses híbridos foram descobertos em águas do Atlântico e são reconhecidos por suas habilidades acrobáticas e comportamento social complexo. O golfinho climene exibe características físicas e comportamentais que combinam os traços dos pais, destacando como a hibridação no reino marinho pode ocorrer de forma natural. A vida marinha também testemunha a formação de espécies híbridas, onde a hibridação contribui para a diversificação genética. O oceano revela híbridos fascinantes e misteriosos. O cão-lobo é um cruzamento natural entre lobos selvagens e cães domésticos. Esses híbridos surgem naturalmente em regiões onde lobos e cães interagem, especialmente em áreas rurais ou desabitadas. Os cães-lobo possuem a lealdade e o instinto de sobrevivência do lobo, combinados com a adaptabilidade dos cães domésticos. No entanto, esses híbridos também apresentam desafios comportamentais, já que herdaram características selvagens e domésticas, o que pode criar conflitos com humanos. O caso do cão-lobo destaca as complexidades da hibridação entre espécies domesticadas e selvagens. No mundo das aves, a hibridação natural também ocorre em várias espécies, como no cruzamento entre o tentilhão montês e o tentilhão de garganta preta. Esses híbridos surgem em áreas onde os habitats das espécies parentais se sobrepõem, resultando em aves com plumagem e cantos únicos. Além disso, a hibridação entre espécies de aves pode influenciar a migração e os padrões de acasalamento, gerando novos comportamentos. A hibridação em pássaros ilustra como a diversidade genética é preservada e renovada pela natureza. A avifauna híbrida mostra como o comportamento social influencia a genética. O gato lince é um híbrido resultante do cruzamento entre o lince e o gato selvagem, surgido em áreas onde seus territórios se sobrepõem. Esse híbrido exibe a agilidade e força do lince, com algumas características menores herdadas do gato selvagem. O gato lince é uma raridade no mundo animal, e sua existência reforça a ideia de que a hibridação natural pode ocorrer entre predadores que compartilham nichos ecológicos semelhantes. Esses cruzamentos mostram a complexidade das interações entre carnívoros de grande porte. O gato lince reflete a flexibilidade evolutiva da natureza. Nos rios e lagos de várias regiões do mundo, espécies de peixes frequentemente se cruzam, gerando híbridos como o peixe-sol híbrido. A hibridação em peixes geralmente ocorre quando as populações enfrentam pressões ambientais, como mudanças na temperatura da água ou competição por recursos. Esses híbridos exibem uma mistura de características que podem ajudá-los a se adaptar melhor a novos ambientes. A capacidade dos peixes de gerar híbridos demonstra como a hibridação natural serve como um mecanismo de sobrevivência em ecossistemas aquáticos. A evolução aquática é impulsionada por essa hibridação espontânea. Nas florestas da Europa, o cruzamento entre bisontes europeus e gado selvagem tem gerado híbridos conhecidos como zubrons. Esses animais apresentam a força e a resistência dos bisontes, combinadas com a agilidade do gado, tornando-os aptos para sobreviver em regiões de clima extremo. O zubron surgiu naturalmente em áreas onde as populações de bisontes e gado se encontraram, e hoje representam um símbolo da interseção entre a fauna selvagem e a doméstica. Esses híbridos são um exemplo de como a hibridação também pode ocorrer entre espécies domesticadas e selvagens em ambientes naturais.
No oceano, as tartarugas marinhas de diferentes espécies ocasionalmente cruzam e geram híbridos que combinam características como o tamanho da carapaça e os padrões de migração. A hibridação entre tartarugas marinhas ocorre em áreas onde as populações de diferentes espécies compartilham locais de desova, resultando em híbridos únicos que exibem traços de ambas as espécies. Essas tartarugas híbridas revelam como a hibridação também pode impactar a conservação de espécies marinhas, pois a mistura genética pode tanto aumentar quanto comprometer a diversidade de uma população. O oceano abriga essas histórias de hibridação surpreendentes. No mundo marinho, leões marinhos de diferentes espécies também cruzam naturalmente, gerando híbridos que combinam o comportamento social e as características físicas de ambas as espécies parentais. Esses híbridos podem ser encontrados em áreas costeiras onde os habitats de leões marinhos de diferentes espécies se sobrepõem. A hibridação de leões marinhos oferece uma visão fascinante sobre como as interações entre diferentes populações marinhas podem gerar novos indivíduos que se adaptam a ambientes complexos. A hibridação marinha destaca a flexibilidade da evolução em ambientes desafiadores. O cavalo de Przewalski, uma espécie selvagem rara da Mongólia, tem cruzado naturalmente com cavalos domésticos, gerando híbridos que exibem uma mistura de características selvagens e domesticadas. Esses híbridos são mais resistentes e adaptáveis, combinando a força e a selvageria do cavalo de Przewalski com a docilidade dos cavalos domesticados. O cruzamento entre cavalos selvagens e domesticados exemplifica como a hibridação pode ocorrer entre espécies que coexistem há milhares de anos. A hibridação entre cavalos oferece insights sobre a história da domesticação e da vida selvagem. A hibridação natural é um fenômeno fascinante que ocorre em todo o reino animal, criando espécies híbridas que exibem características únicas e, muitas vezes, vantajosas. Esses híbridos surgem como respostas às pressões ambientais, à sobreposição de territórios e à interação entre diferentes populações. A hibridação não apenas aumenta a diversidade genética, mas também demonstra a flexibilidade da evolução em ação. O estudo dessas espécies híbridas nos oferece uma visão mais profunda sobre a complexidade da natureza, e como as barreiras entre as espécies podem se tornar fluidas, moldando a biodiversidade de maneiras surpreendentes. Até a próxima!